Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Chegamos aqui para mais uma aula, mais um encontro, como sempre, aqui estou eu mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa. Quer que você esteja levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia nesse nosso preparatório voltado para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, tá certo? Vamos com tudo agora, chegamos àquela aula, as aulas específicas, as aulas direcionadas para esse concurso exatamente encaixando no perfil do nosso edital. Aqui é uma grande oportunidade que a gente tem para revisar, retomar e aprofundar os seus conhecimentos quando o assunto é raciocínio lógico. E é claro, mais uma aula começando, renova aqui o meu pedido oficial, o pedido de todas as aulas. É uma resolução de problemas, então a cada exercício, leia, tenta resolver e depois preste atenção no comentário, tá certo? Assim nós vamos ver exatamente o que tá bom e aquilo que a gente precisa melhorar, tá certo? Esse tipo de questão não é se favorecer a minha disciplina, mas muita gente não vê lógica alguma em provas de raciocínio lógico. Então eu tenho certeza que se você fizer uma boa prova de raciocínio lógico, se você conseguir aplicar e resolver as questões de raciocínio lógico de forma consciente, isso vai fazer um diferencial absurdo na sua classificação. Porque muita gente desconhece, não sabe, não estuda e tem um grande desespero quando o assunto é raciocínio lógico. Não é o nosso caso. Vamos para cima das questões, vamos revisar cada um dos temas e, é claro, você é meu convidado. Primeira questão na tela para você. Vamos lá. Seguinte. Temos aqui a situação que nós temos o edital montado pela banca da FAPENS aí, ó. E nesse edital nós temos os assuntos de raciocínio lógico. Olha lá, estruturas lógicas, a lógica das proposições envolvendo tabela verdade, equivalências, a lógica, princípios de contagem e problemas aritméticos, geométricos e matriciais, tá certo? Muito bem. Esse edital, esse modelo de edital aqui, eu gostaria de fazer um comentário, a nossa experiência em concurso público, tá? Eu dou aula de raciocínio lógico já há um bom tempo para concurso público. E quando eu olhei esse edital da FAPENS, ele é muito similar a editais da Fundação Getúlio Vargas. Então a galera sabe que a FAPENS é uma banca que está organizando esse concurso, mas não tem absurdos de questões. Então, você vai estudar, procurar questões da banca da FAPENS, de raciocínio lógico, você não acha muitas questões. E aí, as poucas questões que a gente tem, me mostrou algo muito similar com a Fundação Getúlio Vargas. Então, se você achar que esse é um conselho válido, obrigado. Se você achar que é desnecessário, segue o baile. Então, se você que quer treinar, quer intensificar a sua resolução de problemas aí, procure questões da Fundação Getúlio Vargas, que é o mesmo estilo de cobrança e é o mesmo estilo de prova que a FAPENS costuma fazer. Aí sim, da Fundação Getúlio Vargas tem um monte de questões aí, inesgotáveis questões, tenho certeza que vai atender a sua demanda. Beleza? Legal? Então fica essa dica, se você achou inútil, desculpe, vamos embora, vamos com tudo, mas vamos para mais uma aula. Olha só. Começando então os trabalhos. Primeiro problema fantástico aqui para a gente já derrubar muito candidato. Diz assim, ó, supondo que fadas e bruxas existem e que nem todas as fadas são bruxas, é possível concluir logicamente que... Veja que essa é uma questão que vai trabalhar com o chamado uso dos quantificadores, para a gente se orientar do que a gente está falando. E nós temos aqui uma característica bem legal. Nem todas as fadas são bruxas. Então, repare que são dois conjuntos. O conjunto das fadas e o conjunto das bruxas. E olha o que ele diz. Não são todas as fadas que são bruxas. Ou seja, eu consigo colocar elementos que estão dentro do conjunto fadas, só que não estão dentro do conjunto bruxas. Por isso que nem todas as fadas são bruxas. Vamos às alternativas. Ele diz o seguinte, nenhuma fada é bruxa. Mentira. Essa é mentira. Porque eu consigo colocar elementos que fazem parte do conjunto das fadas, ok? E fazem parte do conjunto das bruxas. Então esse lance que nenhuma fada é bruxa é mentira. Agora, veja a letra B. Alguma fada não é bruxa. Existem fadas que não fazem parte do conjunto bruxa. Concorda comigo? Essa é a resposta correta. Existem fadas que não fazem parte do conjunto bruxas. Ali, ó, olha o tanto de fadas que eu consegui colocar e que não fazem parte do conjunto bruxa.
Vamos para a letra C? A letra C, nenhuma bruxa é fada. Mentira. Nenhuma bruxa é fada é mentira. Repare que eu tenho elementos que fazem parte do conjunto bruxa e também fazem parte do conjunto fada. Letra D, não existe fada que seja bruxa. Não existe fada que seja bruxa. Olha, bruxa e fada ao mesmo tempo. Então, letra D está falsa. Legal? Aqui é uma questão que usa os quantificadores. Perfeito? Vamos para mais uma? Próxima questão, essa aqui é bem bacana também, eu separei essa questão, veja, leia o que você acha. Sem A não se tem B, sem B não se tem C. Assim permite concluir o quê? Repare, ó, que eu tenho basicamente a seguinte situação. Se falta o A, então eu não tenho B. Olha lá, se não tem o A, então, veja comigo aqui, ó. Se nós não temos o A, então não se tem B. Aí ele diz assim, ó, se não tem o B, então não tem o C. Perfeito? O que é isso? São proposições. Legal. Aí ele diz o seguinte, qual das conclusões aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Reforço mais uma vez. A pessoa que não tem o preparo do raciocínio lógico, e por favor, não estou desmerecendo, mas é que se você não tem nenhuma preparação, qual que é o teu passo aqui? Você vai direto, fala assim, vou ler as alternativas. A é suficiente para B e para C, B é necessário para A e para C, C é suficiente para A e para B, A e B são suficientes para C, B é necessário para A, é suficiente para C. Você fala, Jesus, não sei. Agora, se você lembrar de algumas aulas, a gente trabalhou com as chamadas equivalências lógicas. Dizer a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Quer ver? Toda vez que você fala um condicional, se P, então Q, você pode dizer a mesma frase de um jeito diferente. Dizendo assim, olha, se não tem a tese, lembra dessa aula? Se não tem a tese, então não tem a premissa. Se você não anotou isso, anota agora. Veja só, negar a tese é dizer assim, olha, se eu tiver o C, então eu tenho que negar a premissa. Então eu tenho B. Só que a premissa de um é a tese do outro. E se eu tenho o B, então eu tenho o A. Percebeu? Eu fiz a equivalência. Ou seja, se eu tenho o C, eu tenho o B. Mas se eu tenho o B, eu tenho o A. Conclusão, ter o C, ele é suficiente. Se eu tenho C, acontece B. Se eu tenho B, acontece A. Então a resposta correta está ali, ó. Se eu conseguir o C, a magia acontece para B. E se a magia acontece para B, acontece para A. Então, se eu tiver o C, é suficiente para conseguir o A e o B. Legal? Qual foi o raciocínio usado? Equivalências lógicas. Aqui, ó, equivalência lógica mais cobrada de todas, chamada de contrapositiva. Legal? A contrapositiva é uma das equivalências lógicas mais cobradas em concurso. Por favor, anote, assista a aula de equivalência lógica, tenho certeza você vai usar no concurso do PCMS. Perfeito? Bora para mais uma? Claro, mais uma questão. Olha só, problemas aritméticos. Quando fala assim problemas aritméticos, aritmética é conta. Então ele está dizendo assim, ó, problemas envolvendo operações aritméticas. Mas é óbvio, num concurso concorrido como esse, os caras não vão colocar operações ridículas para fazer. Eles vão colocar operações que exigem algum esforço, algum envolvimento. Olha o que ele diz agora, ó. Num grupo de 41 pessoas, sabe-se que 29 são professores, 17 são advogados e que 3 pessoas não são nem advogados e nem professores. É correto afirmar o número de advogados que também são professores é igual a quanto? Veja que esse é um típico problema de raciocínio lógico. Primeiro, um enunciado de entendimento simples, algo que não exige um grande esforço, no entanto, é um problema que precisa de técnica. Sem uma técnica aprimorada ali, você vai ficar um pouco perdido ou talvez não tenha uma noção exata da resposta. Vamos lá, vamos organizar as informações. Primeiro, o meu total é um total de 41 pessoas. E essas 41 pessoas têm algumas preferências. Dentro dessas preferências, note
que eu tenho aqueles que têm a preferência por ser professor. Legal? Eu tenho aqueles que têm uma preferência em ser advogado. Então, olha lá, eu tenho professor, eu tenho advogado. E tem aqueles que não têm preferência, ou seja, têm outras profissões. Quantos são aqueles que têm outras profissões? São 3 pessoas se declararam que não tem nenhuma dessas características. 3 pessoas ficaram de fora. Pensa bem, 41, tirando as 3 que ficaram de fora, eu tenho 38 pessoas. Essas 38 pessoas têm a seguinte característica. Ele pode ser professor, ele pode ser advogado, ou ele pode ser ambos. Ele pode ter ambas as características. Essa é a pergunta. Quantos deles têm ambas as características? Não sei. Então vamos chamar de X. X pessoas têm ambas as características. Puxa, Brian, mas daí tem letra? Tem letra. Vamos fazer o quê? Tá. Quantos eles falaram que são professores? São 29. Mas dentro desse conjunto, pode ser que algum desses 29, para ser mais preciso, X desses 29 também são advogados. Então, se eu quero formar aqueles que são exclusivamente professores, eu vou fazer assim, ó, do total de professores, alguns também são advogados. Ou seja, 29 menos X são aqueles apenas professores. E os apenas advogados é 17 menos aqueles que são professores. Legal? Entenda, o conjunto professores tem 29 elementos. Mas aqueles que são apenas professores é 29 menos X. Legal. Agora pense, ó, somando aqueles apenas professores, aqueles apenas advogados, aqueles que são professores e advogados, e os 3 que são outras coisas, tem que dar 41. Rapidinho, né? Que menos x mais x dá 0. E aí nós temos 29 mais 17 mais 3 são 49. Menos x, que dá 41. Repare, 49 menos 41 dá x. Quando você faz 49 menos 41, dá 8. 8 pessoas têm ambas as características, 8 pessoas, resultado que aparece está assinalado ali na letra D. Bacana? Olha lá então, letra D está resolvido. Esse é um problema clássico de conjunto que cai como problema aritmético, tá? Então, um problema aritmético, problema envolvendo operações de um modo geral, e o conjunto é uma forma muito forte de cobrar. Muitos alunos, quando aparece esse tipo de questão, tentam entrar com recurso, dizendo que não há uma lógica, não há uma coerência no problema, e veja, é buscar raciocínio minimalista. Eu digo isso sempre, uma prova de concurso, ela é eliminatória e classificatória. Esse tipo de problema elimina e classifica muito uma prova. Certo? Bora, maravilha. Vamos para mais uma questão agora. Veja, uma questão clássica de raciocínio lógico. Por favor, pare, leia, tenta resolver e depois preste atenção no comentário. Olha só, ele diz o seguinte: Manuel e Francisco trabalham juntos em uma empresa. Toda semana há uma reunião social de confraternização entre os funcionários dessa empresa, a qual nem sempre os dois comparecem. Entretanto, é verdade que se Manuel comparece à reunião, então Francisco não comparece. Eu quero saber uma informação que seja equivalente a essa. Um aluno, mais uma vez, eu insisto nisso, porque eu quero que você aprove, que gabarite raciocínio lógico. Uma pessoa que não conhece, não domina o raciocínio lógico, ele fica lendo as alternativas completamente perdido, não sabe para que lado a bola está correndo. Eu gostaria que você parasse e interpretasse o que ele disse. Ele disse, se Manuel comparece à reunião, então Francisco não comparece. Repare, que tipo de operador lógico está sendo usado aqui? O condicional. Perfeito. Se P, então Q. Existe um outro jeito de dar a mesma informação? Existe. Todo condicional tem um chamado, tem uma equivalência. Inclusive, não tem um jeito de dar essa informação. Tem 2 jeitos de dar a mesma informação.
Primeiro modo de dar a mesma informação. Se não temos a tese, então não temos a premissa. Contrapositiva, já usamos aqui na questão, olha lá, ó, contrapositivo. O outro jeito de dar a mesma notícia é dizer assim, olha, eu tenho, não temos a premissa ou temos a tese. Em um condicional pode acontecer duas coisas. Ou nos falta a premissa ou acontece a tese. Legal? Vamos pensar agora na contrapositiva dessa frase. Veja, eu nem olhei para as alternativas, eu estou usando os argumentos lógicos, isso é muito bom. Olha só, vamos construir a contrapositiva. Na ausência da tese, temos a ausência da premissa. O que é a ausência de tese? Francisco, negar a tese, ó. Francisco, muito bem, Francisco comparece à reunião. Comparece à reunião. Então, se negou a tese, nega a premissa. Como que nega a premissa? Dizendo que Manuel é o contrário de comparece. Então, Manuel não comparece. Pronto. Francisco comparece à reunião e Manuel não comparece. Se Francisco comparece à reunião, então Manuel não comparece. Tá vendo a alternativa correta? Se Francisco comparece, então Manuel não comparece. Mais uma questão que aplicou a propriedade chamada de contrapositiva. As outras é tudo enrolação, é tudo resposta para deixar a galera em dúvida. Vamos imaginar, e aqui eu tenho que fazer esse pressuposto, vamos imaginar que não tivesse essa alternativa. Pode ser que não tenha, você fala, mas daí, Brian? Bom, daí você apela para a segunda equivalência. A outra frase que também seria correta é dizermos assim, ó, não para a premissa, ou seja, Francisco não comparece à reunião. Não comparece à reunião. Tá vendo? Ó, neguei a premissa. Ou garante a tese. Manuel não comparece. Ou um ou o outro não comparece à reunião. Essa é uma outra resposta, claro que não tem esse gabarito, porque senão teriam duas alternativas corretas, coisa que não é o caso. Legal? As duas são corretas. Maravilha. Vou para mais uma. Olha só. Veja se você consegue acertar essa. Mas não estou indo muito bem. Chegou a sua vez. Tenta resolver essa questão agora. Diz assim, ó. Considere a sentença: se uma pessoa tem dinheiro, então não tem problemas. Pergunta: independentemente do fato de que cada um pode considerar a sentença verdadeira ou falsa, uma sentença que tem o mesmo valor lógico, ó, é mais uma questão de equivalência lógica. Qual é a alternativa que tem o mesmo valor lógico que essa? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Para o vídeo aí e tenta fazer. Lembrando que não é ficar olhando as alternativas igual um louco. É você parar e reconhecer as características lógicas. Vejamos, ó, tenta fazer, eu vou seguir por aqui. Uma pessoa tem dinheiro, uma pessoa tem dinheiro é a nossa premissa. A tese, a conclusão é não tem problemas. Ela não tem problemas. Todo condicional, como eu disse e repito, ele tem uma equivalência. Duas formas, inclusive. A primeira é, se não tem tese, então não tem premissa. O que é dizer não tem tese? Se uma pessoa... Como que eu faço para negar não tem problemas? Eu digo que ela tem problemas. Se uma pessoa tem problemas, olha lá, negando a tese, então me obrigo a negar a premissa. Como que eu faço para negar que uma pessoa tem dinheiro? É só dizer então, muito bem, então não tem dinheiro. Legal? Se uma pessoa tem problemas, então ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro. Essa é a primeira equivalência. Outra equivalência é essa aqui, ó. Não para a premissa ou afirma a tese. O que é faltar à premissa? Eu digo assim, ó. Uma pessoa não tem dinheiro. Uma pessoa não tem dinheiro. Tá vendo, ó? A ausência de premissa.
dinheiro, ou garante a tese. Não tem problemas. Não tem problemas. Perfeito? Repare que a alternativa correta é a clássica, a contrapositiva. Olha lá, se uma pessoa tem problemas, então não tem dinheiro. Perfeito? Tá aí a alternativa correta, mais uma vez, mais uma contrapositiva. Note que a letra E, ela começou legal, ó. Uma pessoa não tem dinheiro ou só que não garantiu a tese, ele negou a tese. Então, a resposta correta é a letra C. Legal? Eu espero que eu sei que é chato, falo 1000 vezes a mesma coisa, mas eu espero que você esteja direcionando a sua cabeça a pensar logicamente. Quando você pensar logicamente, isso vai fazer toda a diferença, não tenha dúvida, vai fazer toda a diferença na sua formação e para resolver questões de lógica, certo? Maravilha. Vamos para mais uma, essa é tua, hein? Quero só ver. Qual alternativa você marcaria a correta? Ele diz o seguinte, ó. Sábado vou ao teatro ou domingo vou ao cinema. Conclui-se que ele mentiu se. Letra A. For ao teatro no sábado e não for ao cinema no domingo. Letra B. For ao cinema no sábado e for ao teatro no domingo. Letra C. For ao teatro no sábado e também no domingo. Letra D. Se for ao teatro sábado e não for ao cinema domingo. E a letra E. Não for ao cinema no sábado e nem for ao cinema domingo. Eu fiz a leitura das alternativas de maneira intencional, para te lembrar que você não vai ficar lendo as alternativas igual um louco e ficar essa não, aquela não. Você vai pensar assim, ele mentiu. Gente, mentir é justamente fazer a negação. Ok. Então você precisa trabalhar com a negação. Eu preciso negar a sentença, sábado vou ao teatro ou domingo vou ao cinema. Lembra que a gente falou nas aulas? Com muita tranquilidade, com muita calma, ache as proposições. Essas proposições são coladas por conectivos. O conectivo, neste caso, é o conectivo ou. E aí eu preciso dar a negação. Olha como eu encaminho o problema. Ó, eu não fico pensando muito nas alternativas, eu olho na frase. Eu tenho uma situação envolvendo uma disjunção. Que é a disjunção? Utilização do conectivo ou. Então vamos lá. Para negar o conectivo ou, como que eu faço mesmo? Garoto, né, usando o conectivo E. Como que faço para negar o sábado vou ao teatro? Como que nega isso? Dizendo que sábado, o quê? Não vou ao teatro. Perfeito. Não vou ao teatro. Negação do ou é. E como que eu faço para negar que domingo eu vou ao cinema? Dizendo que domingo, o quê? Perfeito, não vou ao cinema. Não vou ao cinema. Ou seja, sábado não vou ao teatro e domingo não vou ao cinema. Tá vendo? Ó? Não for no teatro ao sábado e não for ao cinema domingo. Legal? Veja, basicamente, mais aplicações daquelas regrinhas. Vamos retomar as regrinhas? Negação do e, ou negação do ou, e negação do condicional, mantém a premissa e nega-se a tese. Premissa verdadeira, tese falsa, liquida com o nosso condicional. Show? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Olha só. Considere a seguinte sentença. Se há muitos processos, então os juízes trabalham muito. Eu quero saber qual é a equivalência. Insisto com você, mais um problema de equivalência. Como que eu faço se há muitos processos, então os juízes trabalham muito? Qual é a negação? Primeiro, concorda comigo com o condicional? Está de acordo? Ó, existir muitos processos é a premissa. Os juízes trabalharem muito é a nossa conclusão, é a nossa tese. Quais são as opções? Se não tem a tese, então não tem a premissa. Na ausência da tese, então a ausência da premissa. Vamos escrever? Se os juízes não trabalham muito, então é porque não tem premissa. O que não é premissa? Não há muitos processos, ok? Não há muitos processos. Legal. Se os juízes não trabalham muito, então não há muitos processos. Repare que essa opção não tem.
tudo bem, não é todas as questões que são de contrapositivo. O condicional tem uma outra equivalência. Qual que é a outra equivalência? É que não temos a premissa ou garantimos a tese. No condicional funciona assim, ou nos falta a premissa ou eu tenho a tese. Ou seja, o que é faltar a premissa? Não há muitos processos. Ó, faltou a premissa. Não há muitos processos. Ou tem a tese. Ou os juízes trabalham muito. Os juízes trabalham muito. Perfeito? Não há premissa ou a tese. Olha lá, não há premissa ou existe a tese. Perfeito? Então a resposta correta aparece aqui na letra D. Bacana? Veja que quando você faz a aula, isso é uma coisa legal de falar, porque quando você faz a aula, eu estou fazendo só exercício de um mesmo problema. Então você termina e fala, cara, eu entendi tudo, vou sobrar. Só que quando eu vou fazer, quando a gente vai resolver uma prova, acontece a mistura dos conteúdos. Você viu, ó, quantificador, negação, equivalência, conjunto, mistura tudo. E aí, é claro, você ainda tem um conhecimento muito por gavetas, né? Por isso que a gente precisa fazer aulas misturando tudo. Aí você fala, lembrei, tá certo? Vou encerrar essa aula por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula. A nossa última aula com mais problemas, vamos pôr mais pressão aí em cima dessa Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Então, daqui a pouquinho eu volto mais uma aula, você é meu convidado, tá? Até já. Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.